O propósito é a bússola que nos guia de volta para casa, para quem realmente somos. Essa é uma frase de Prem Baba, uma frase que eu gosto muito, porque quando a gente fala de propósito, a gente está falando do para quê. Então, é para que a gente acorda todos os dias, para que a gente trabalha com o que a gente trabalha, para que a gente vive aqui nesse mundo. Essa frase, ela captura essa essência de como a gente encontrar o propósito verdadeiro. Isso não é sobre um cargo, isso não é sobre o quanto a gente ganha de dinheiro, isso é sobre a nossa natureza autêntica, isso é sobre as nossas escolhas. Alguns líderes têm uma dor, às vezes até silenciosa, que é estar perdido ali no meio de metas muito vazias, de projetos que não fazem nenhum sentido. Eu que trabalho com mentoria de líderes e de carreira, muitas vezes, recentemente, tenho feito mentorias de executivos, tá? Pessoas bem-sucedidas que vêm até mim para dizer que nada mais faz sentido. Isso porque a gente está vivendo um mundo muito acelerado, onde as pessoas não conseguem ter tempo, muitas vezes, de fazer um exercício. Porque é muito trabalho, muito corporativo enlouquecido, né? Esse monte de medição, de produtividade. Então, tem muita gente se questionando desse propósito. É um ocupado, 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 porém muito vazio, uma agenda lotada de nada. E quando isso acontece, a gente não consegue inspirar o outro, né? Então a gente acaba cobrando muito do outro, mas não inspira. E como a liderança não é mais sobre autoridade, é sobre influência, a liderança começa a falhar. Eu vou dar um exemplo aqui negativo de uma líder que eu tive, óbvio, não vou falar nomes, mas eu tive uma líder que, quando a gente é novo, né, tem uns 20 e poucos anos ali, a gente comete algumas injustiças, alguns erros que a gente não tinha muita experiência de vida para pensar sobre, né? Lá no futuro a gente repensa, a gente tem até vergonha, fala, meu Deus, como que eu fui fazer isso? Então hoje, né, eu tenho mais de 40 anos, eu consigo olhar para essa líder com alguma empatia e pensar como a vida dela era tão difícil, com tanto problema, que eu não sei nem o que eu faria se eu fosse ela. E como ela ainda conseguia dar a volta por cima e entregar muito resultado, tá? Mas na época, ela acabou me fazendo mal, assim, eu fiquei muito triste, eu me questionei muito sobre as minhas entregas, porque parecia que nada era suficiente, enfim. E isso tudo acontecia exatamente porque ela não estava feliz, ela não estava no propósito dela. E de novo, vou reforçar. Ter um para quê, um propósito, não tem a ver com ser da NASA, tá? Tem a ver com você achar algo que você goste de fazer para você sentir prazer, ter uma vida boa e poder influenciar também outras pessoas, principalmente se você for um líder. O propósito, então, ele não é um cargo. É você alinhar um talento seu com um impacto para o mundo. A Beth é uma psicóloga amiga minha que me ensinou uma ferramenta chamada Ikigai. E o Ikigai, quem quiser, deixa aqui nos comentários que eu mando depois. É uma ferramenta onde você vai entender o que você ama fazer, que é a sua paixão. Se você tá com dificuldade, vai lá na sua infância. Eu, por exemplo, adorava brincar de escolinha com as minhas bonecas. E olha eu aqui, né, dando aulas. Você vai ver, por exemplo, se você era um financeiro, talvez você lá na sua infância era o caixa do supermercado, sabe? Aqueles mercadinhos, quando você é criança, você compra pra, enfim, fazer conta, tem a caixa registradora. Provavelmente você era essa pessoa lá. Lá no Ikigai, ele pergunta depois o que que você faz bem feito. E eu acho que eu sou uma boa comunicadora, uma boa palestrante. Essa é uma qualidade minha, sim. Depois, o que que você ganha dinheiro para fazer? Eu, por exemplo, ganho dinheiro para fazer isso. E por último, qual é o real impacto que isso traz no mundo, na vida das pessoas? O meu trabalho, por exemplo, é fazer mentoria de carreira, de liderança, para que as pessoas tenham sucesso em suas carreiras. Então, essa é a minha forma de fazer o mundo mais feliz. É claro que mudar o mundo parece uma coisa muito grande, mas se cada um mexer um pouquinho no seu quadrado, já dá para chegar lá, né? Então, esse é o alinhamento do impacto da liderança, né? Do seu talento com a sua liderança e com o que você pode deixar de legado. Toda vez que você se encontrar aí na sua vida, estiver vivendo o seu propósito, você vai ser um farol para outras pessoas. Outras pessoas vão se inspirar em você e vão chegar lá. Eu volto a repetir que eu tive uma líder, algumas líderes, né? Muito inspiradoras também na minha carreira. A primeira vez que eu fui muito feliz no meu trabalho, eu era liderada pela Bianca Costa.
Ela era da área de treinamento e ela foi a primeira pessoa que me mostrou como dava para ser criativo e feliz, cumprindo regras, metas e horários, né? Eu trabalhava realmente muito feliz. E foi a primeira vez que foi em 2007 isso, que eu me encontrei e falei, nossa, que legal, trabalhar agora não é mais só para pagar boletos, é um momento feliz onde eu uso os meus talentos. Então, obrigada, Bianca. Se você escutar aí um dia, foi por você que eu comecei a sentir felicidade no trabalho. Descobrir o nosso propósito exige muita coragem, porque toda vez que a gente mexe em alguma coisa que não tá bom, dói. É igual fazer terapia. Você descobre que você não é perfeito, que a culpa do mundo não é bem do mundo, tem um monte de coisa que a culpa é sua mesmo, você tem que resolver. E normalmente, quando a gente vai buscar o propósito, a gente descobre que a gente está fazendo algo que a gente odeia, ou que tem um monte de coisa na nossa vida que a gente não gosta. Mas, gente, esse já é um caminho muito bom. Se você pegar uma folha aí, o seu notebook, e começar a fazer uma lista de tudo que você não faria de jeito nenhum, nem se você ganhasse bem, nossa, isso aí já vai ser um livramento na sua vida. Você já vai entender que projeto você não deve pegar de jeito nenhum. Então, se mexe com seus valores, por exemplo, não pegue esse projeto. Eu já cometi muito esse erro, cometo às vezes, então não cometa de novo. E aí, depois disso, você pode usar o Ikigai, como eu disse, para entender melhor aí do que pode ser um propósito seu. Aqui no RH, eu também utilizo uma ferramenta, o ADV, que eu já falei em outro episódio, que a gente mede aqui os 7 motivadores universais dos seres humanos. E aí, através dos motivadores, também fica mais fácil de eu entender e direcionar a tua carreira. Então, se você nunca fez uma análise comportamental, vale muito a pena. Se você já fez, coloca aí nos comentários como é que foi para você. Eu queria já te dar um exercício de reflexão. O exercício é, anota aí, hein? Comece uma frase assim: eu existo para. Se eu fosse responder, eu ia dizer: eu existo para fazer com que as pessoas encontrem o melhor de si e prosperem em suas carreiras. Agora, eu conheço uma personal, tomara que ela escute esse episódio, a Giovana, que eu já falei várias vezes para ela que ela não dá uma aula. Ela causa uma experiência na sua vida. Porque ela é alegre, ela é bem-humorada, ela vai fazer uma playlist, ela vai trazer uma luva de boxe, uma fita de ginástica rítmica, enfim, se ela tiver que plantar a bananeira e trazer Jesus na terra para você gostar de exercício, ela vai fazer. E foi com ela que eu aprendi a fazer exercício, né? Eu não vou dizer pra você que eu amo porque eu não amo, mas todas as vezes que eu tenho que encontrar a Giovana para fazer exercício, eu vou muito feliz. Eu acho que eu vou pelo papo de amigas, mas eu até que faço exercícios direitinho quando eu tô lá. Reflita profundamente agora, depois de escrever. Isso que você disse que existe para fazer. Aparece no seu dia a dia de forma consistente? É com frequência que você faz isso? Se não, o que que você pode fazer amanhã para trazer isso na sua rotina? Porque muitas vezes lá no seu trabalho não tem como, mas você acaba implementando fora. Eu tenho uma amiga muito amiga que eu amo de paixão, uma irmã, que ela tem um trabalho CLT, que é o que traz para ela todo o conforto do lar dela, mas a meta, o sonho de vida dela era ser psicóloga. Então hoje ela atua como psicóloga fora do horário comercial. Eu tenho certeza que ela é ótima nisso, porque ela tem vários clientes, e eu tenho muito orgulho dela ter achado esse caminho para estar no propósito dela. Cada vez que você tiver claro o seu propósito, você vai conseguir fazer escolhas mais conscientes. Tem uma frase que eu gosto muito do livro Essencialismo, onde o Greg McCown, ele fala o seguinte: se não for um sim, claro, é um não. O propósito exige escolhas. E isso é muito verdade. Quando você decidir que não vai mais beber, por exemplo, bebida alcoólica, a quantidade de festas e pessoas que vão te levar a duvidar da sua meta, do seu propósito naquele momento, vai ser muito grande. E você vai ter que se manter firme. Eu recentemente comecei uma dieta, não só para ficar magra, mas porque eu preciso regular algumas taxas. Sou uma falsa magra, né, gente? E aí toda hora alguém tenta me dar um doce, me dar um álcool, enfim. Eu não era alcoólatra não, tá, gente? Mas gosto ali do meu vinho, da minha cervejinha, e eu decidi que eu ia dar uma equilibrada, ia dar um choque no meu organismo primeiro de abstinência e depois eu voltava aí aos pouquinhos. E as pessoas simplesmente não aceitam.
É como se eu fosse a mais chata do rolê, porque eu não tô bebendo. Só que eu tô tão decidida que eu já fui a 2 casamentos esse mês onde eu bebi drinks sem álcool. E não há quem me tire desse propósito nesse momento. Já tem uns 2 meses que eu tô nessa meta aí. Quando você decidir, por exemplo, que vai fundar uma empresa, isso já aconteceu comigo, você vai sumir um pouco do mapa. E as pessoas vão falar que você é egoísta, que você não liga para os amigos. E aí você tem uma escolha: agradar todo mundo ou fazer a sua meta acontecer. Então pensem nisso. Se um sim, na verdade, não está muito definido, você está arrumando muita desculpa para fazer aquele sim acontecer, é porque você deveria falar não para os outros e sim para você. Sinais de uma liderança com propósito. Normalmente é uma liderança autêntica, onde essa pessoa tem mais seguidores, sempre tem um direcionamento muito claro, ó, não vai por aqui, vai por ali, a nossa meta é essa. Se preocupa com o desenvolvimento do seu time e tem, claro, uma energia contagiante, que o mundo está acabando e a pessoa está dizendo que vai dar certo. Eu tenho um amigo de São Paulo, Rogério, que é dono de uma consultoria, vou falar aqui bem dele também. O Rogério já passou por vários altos e baixos ao longo dos seus 1000 anos aí de vida de consultoria em São Paulo. E por mais que esteja dando errado, ele fala: não, mas vai dar certo. Depois vai dar certo. É só um período, é só uma fase, é só um problema que a gente está passando. E realmente ele sempre dá a volta por cima, como eu sou uma empreendedora. Ele me inspira bastante e eu tenho muito carinho por conviver ali com ele. Bom, como próximos passos da sua jornada, pratique então esse autoconhecimento diário. Reserve ali 10 minutinhos para você pensar no seu propósito, nas suas ações, nas suas motivações. Busque o seu feedback honesto dos seus pares, de quem trabalha com você, para ver se você está indo ali no impacto certo, né? Gerando esse impacto positivo para o mundo. E experimente pequenos ajustes, gente. Não é amanhã pedir demissão e viver de amor e uma cabana enquanto busca o propósito, pelo amor de Deus. Faça micro ajustes aí, né? E vá adicionando um passo de cada vez. Quando eu decidi mudar de carreira, do CLT para empreender, eu comecei essa jornada de me preparar em 2017 para pedir demissão em 2019 e abrir a minha empresa em 2020. Então, tudo exige muita preparação, tá? E meu convite final para você é: você tem coragem? Coragem de parar, de olhar para dentro, mesmo sabendo que vai doer, de saber quem realmente você é e o que que você precisa fazer para mudar a sua liderança e mudar a sua vida? Fica esse convite para vocês. Meu nome é Raquel Paiva, sou mentora de líderes. Se você está aqui pela primeira vez, ouça os outros podcasts anteriores. Hoje é segunda-feira, eu espero que você comece a semana super bem e vou pedir aquela ajuda para os meus amigos novamente. Se você gostou do podcast, deixe seu comentário, avalia o podcast, coloca aquele sininho ali para ele avisar quando subir o próximo do episódio, compartilha nos stories, no WhatsApp. Eu fico muito feliz. Essa aqui é uma obra que eu não ganho nada por isso, né? Eu espero só ajudar vocês, líderes e não líderes, a terem mais autoconhecimento e serem mais felizes em suas carreiras. Obrigada, um bom dia para vocês, fiquem com Deus e até amanhã novamente.